Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Pessoas, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Live Nights, nessa nossa terça-feira, né? E para a gente poder começar, eu queria contar a historinha do seguinte, vê só, o que é que tem o programa de hoje? O programa de hoje vai contar a história de um caba. Vou até me apoiar aqui, tá? Vocês me dão licença, espero que vocês estejam todos me ouvindo e me vendo bem, né? Hoje a gente vai falar a história de um caba que nasceu ali numa cidade chamada Caruaru, né? Cidade de Pernambuco, ali no agreste pernambucano, na cidade ali que foi formada em 1754, já se tinha história ali da fazenda Caruaru, criou-se um povoado e por aí, enfim, né? A história aí depois vocês procuram mais, né? Senão vou me estender muito aqui. Mas eu sei que o cabo nasceu lá, né? E aí nasceu, cresceu, foi lá e tal. Aí depois de um tempo, depois de alguns anos, foi saracotear pro lado de Recife, aquela coisa toda. E aí, por que não? Porque sim, por que não? Montou uma banda. E aí essa banda pegou e colocou o nome dela nessa banda de um produto muito legal, né? Que tinha ali naquela região, naquela época, né? Um negocinho chamado Querosene Jacaré. E aí começaram a tocar, né, nos guetos por ali, Recife, aquela efervescente, isso em 1994 mais ou menos, né? Eu conheço muito bem essa época, né? Eu costumo dizer que era a época pré-mangue, né? Onde bandas, uma efusão gigante de bandas em Recife, né? E daquelas bandas metade morreu, metade continuou. Eu fazia parte de uma banda que morreu naquela época, mas isso é outra história, né? E o cabo foi lá com a banda dele e começou a tocar, e começou a chamar a atenção, e ó, som bom, banda boa, né? Todo mundo ia, aquela coisa toda maravilhosa. E aí o cabo começou a se destacar um pouco, né? Começou a formar o seu network, né? Começou a ter umas parcerias. Depois de algum tempo, né, alguns anos, ele resolveu seguir carreira solo. As parcerias foram aumentando, né? As coisas foram surgindo. O cabo assim desembestou país afora, né? Começou a conhecer uma galera mais ou menos, né? Uma galera mais ou menos aí, e que foi montando umas parcerias legais com a música, foi gravar discos solo, começou a estourar, né? Ficou conhecido. Uns cabas que chegaram junto ali dele ali, né? Uns cabas chamados Arnaldo Antunes, Escandurra e tantos outros mais, né? Que eu não vou me estender por aqui. Enfim, e foi para São Paulo, foi morar lá, né? E lá ficou com o seu trabalho, com a sua arte, com a sua música, né? Compondo, tocando, enfim, fazendo shows. Aí chega meados agora próximo, bateu aquele negócio assim, sabe aquela energia daquela a cidadezinha, a terrinha natal, sabe a terrinha? Terrinha, aí ó, veio aquela energiazinha assim tocando nele, foi tocando, aí pegou o bicho todinho, né? E então ele começou a, por que não? Vou fazer um disco, vou compor com minhas raízes, as raízes daquela região toda ali, né? E aí ele foi atrás de gente para poder, sabe como é que é? O caba tem um network grande, é uma ficha corrida gigante, não cabe aqui nesse programa não, gente, não cabe não, né? E aí ele foi montar umas parcerias para fazer, compor, né, esse disco. Mas antes ele resolveu dar uma palhinha, adiantar aniversário da cidade e tal. Aí vai soltar um EP, né, teve um pré-lançamento agora dia 18. E tá soltando dia 28, sexta-feira, tá soltando um EP que tem participações. Ó, eu não vou nem estender muito, porque ele já tá aqui, doido para falar. Quem tá falando muito sou eu e vocês vieram para vê-lo falar, e não eu, né? Né? Então, assim, esse caba já está aqui conosco. É um prazer gigante poder recebê-lo aqui em nossa nave, nesse cantinho de bons papos que a gente sempre traz, né, esses nomes, né, da música independente, da música nacional, né, da cultura independente, né, da cultura nacional de uma forma geral, né? Eu estou falando de Hortinho e ele já está aqui com a gente, tá doidinho ali para entrar, já estou vendo ele aqui. Vou acionar os comandos aqui da nossa nave para poder chamar esse caba aqui, ó. Se segure na cadeira, aumente o volume, pegue sua caneca, seu café ou o que quer que seja que você esteja aí e vamos embora. Deixa eu chamar ele aqui.
da nossa nave. Vamos lá, vamos começar esse negócio. Oi, tô ouvindo aí. Olá, deixa eu aumentar o meu volume. Agora sim vou ouvir melhor você. Tá dando para ouvir melhor? Agora tá perfeito, tá ótimo. Eita, tá frio aí? Tá um friozinho danado, camarada. Começou. Começou a temporada Esse de ano frio aí, promete. né? Quando começa Ei, assim no outono, já vi que o inverno aqui o bicho vai pegar. eita Mas eu coisa gosto do boa. É, frio é bom, eu gosto também, né? Aqui, bom, aqui não tá tão frio quanto aí, eu né? gosto do Mas frio aí, mas o frio aqui eu gosto demais. São Paulo, bicho, a primeira vez que eu fui em São Paulo, Hortinho, eu confesso a você que eu fui num período de fevereiro, enfim, carnaval, faz tempo, não tem nem carnaval na cidade ainda. E eu confesso a você que eu cheguei aí em São Paulo, olhei para um lado, olhei para o outro, um calor miserável, um negócio, não vi carro na rua, nada. Rapaz, eu tô em Petrolina, não tô em São Paulo, que história é essa? Mas enfim, vamos embora. Hortinho, seja muito bem-vindo à nossa nave, muito bem-vindo ao Obrigado. nosso cantinho de bate-papo nessa noite muito legal. Tentei fazer uma introduçãozinha aqui, uma historinha bem curtinha, né? Não sei se, né, a gente vai errando assim, por isso que eu já chamo logo a pessoa para a pessoa vir me corrigir das coisas, né? E é isso, cara. Eu vou dar um gole do meu café. Convido a todos vocês que tiverem alguma coisa aí à sua mão, né, nesse momento, porque assim, para fazer as honras da casa, perdão, de uma forma bem simples assim, não precisa se expandir muito. Queria que você dissesse para aquelas pessoas que talvez ainda não conheçam, você dissesse para a gente quem é Hortinho. Rapaz, o Ortinho é um cara que faz música aí de Pernambuco. Muita gente conhece, muita gente não conhece, e muita gente vai conhecer, muita gente quer conhecer. Então, Ortiz é um cara que causa muita curiosidade para as pessoas e tô aí. Muita gente já ouviu falar, mas não conhece, muita gente está afim de conhecer, muita gente vai conhecer, porque agora quem é Hortinho do forró, tem um bocado de gente que já conhece, que está doido para conhecer esse novo lado, né? Essa nova história aí. Então, eu sou um cidadão no mundo, fazedor de artes, em todos os sentidos aí. Eita, isso mesmo, Hortinho do forró, rapaz. Agora eu vi conversa, viu? O homem já se apropriou, né, da alcunha, né? Quando eu falei que tava sentiu ali a energia, os raiozinhos entrando, é porque o negócio foi pesado mesmo, né? O negócio foi bom. Mas, Hortinho, deixa eu perguntar aqui para você, ó. Em primeiro lugar, isso aqui não é uma entrevista, né? É um bate-papo, a gente vai trocar uma ideia. Você vai falar desse seu novo trabalho, dessa sua nova fase, né? Lembrando que é um EP para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui, mas o disco vai vir, né? Se Deus quiser, para poder, se Deus quiser, vai vir com sem pandemia, né? Para poder o pessoal dançar no fungado, Assim aquela coisa toda. esperamos. Assim esperamos, né? Vamos torcer. Mas, cara, qual foi aquele estalo? Você estava aí e de repente, rapaz, vou fazer um material assim, vou compor assim, dessa forma, vou pro forró. O que foi que houve? Rapaz, não foi nem isso, cara, porque assim, na realidade, essas ideias sempre me perseguiram desde que eu me entendo de gente, né? Assim, no tempo, bem antes do Carolzinho de Jacaré, bem antes, inclusive, de eu pensar em ser cantor, em ser compositor, em ser artista. Assim, quando eu ficava por ali, quando eu tinha meus 12, 13 anos, a gente tinha brincadeiras de rua que era de fazer forró, levar para o colégio, né? Tinha aquela coisa de maloqueiro da Rua Preta ali, que é o bairro que eu nasci, em Caruaru, que tem muito forrozeiro, né? É o lugar que eu acho que tem, que é até onde Azulão mora até hoje, né? Onde Azulão Uhum. sempre esteve ali pela Rua Preta. Então, naquela região ali sempre teve muito forrozeiro. E a gente cresceu vendo isso, né? Muito sanfoneiro, muitas bandas de forró, aquelas paradas ali. E eu já brincava muito, a gente brincava muito de compor, mas claro que nunca imaginando que isso vinha a ser alguma coisa séria depois, né? E assim, o tempo passou, pô, fiz minhas histórias, sempre brinquei muito no começo ali das histórias do Recife, do movimento mangue. Quando eu cheguei para morar em Recife, no início dos anos 90, eu me chamava de Hortinho do Coco, né? Que eu vivia com pandeiro na mão, tocando embolada, fazendo.
fazendo aquela brincadeira ali com o pessoal. Então tinha esse apelo regional assim dentro de mim, mas terminou que eu também, por ser muito roqueiro, as coisas tomaram outros rumos e tal, mas eu fazia muito de tiração de onda, de curtição, né? Aquilo Hum. ali era mais uma diversão mesmo, então para fazer amizade, para curtir. Mas sempre teve no meu imaginário isso, né? Sempre teve no meu íntimo essa vontade. Mas partiu mesmo quando o Josildo Sá, né? O grande Josildo Sá aí das terras de Itacaratu, no final de 2019, ele veio para aqui para casa, veio passar uns dias aqui em São Paulo, se hospedou aqui em casa e para a gente compor, ele veio para a gente compor mesmo, forró para um trabalho que ele estava afim de fazer, ele queria uma coisa diferente veio conversar comigo sobre isso. Disse, pô, eu queria fazer um lance diferente e acho que tu pode ser o cara que pode me ajudar a fazer uma coisa diferente com o meu trabalho de forró e tal. E a gente começou, aí ele ficou aqui em casa e a gente começou a Gil, inclusive, né, de tudo. A gente saiu ouvindo de tudo um pouco. Terminou até a gente ouvindo um disco de forró de Tim Maia, né? Forró Brasil. E é um disco que Sim, pouquinho conhece, né? Mas é um disco todo de forró feito por Tim Maia. sim. O pessoal nordestino do ramo do forró não gosta muito não, mas eu adoro, né? Que eu sou muito livre. Eu gosto dessa ideia de ver partir de um cara feito de Maia um disco voltado para forró, né? Então, enfim, aí a gente começou a ouvir algumas coisas e começou a fazer umas anotações e terminou a gente compondo muita coisa, né? E Josildo voltou para Recife e algumas músicas a gente concretizou, né? A gente finalizou e algumas ficaram as ideias, né? Ficaram uns Hum. refrões, ficaram as ideias de compor e tal. Enfim, e eu estava trabalhando o meu disco nas esquinas do coração, né? Que a gente tinha feito lançado no final de maio de 2019, só que estava aquela coisa, né? Diz que independente a gente vai trabalhando, né? Passa um tempão trabalhando. Então eu estava no início do Uhum. trabalho e surgiu a pandemia, né? No começo de 2020, né? Veio com Sim. tudo e foi aquele pânico, aquela coisa toda, a gente não conhecia, não sabia o que danado era aquilo, né? Aquele medo geral, generalizado e teve grandes momentos de muita doideira, né? Dessa solidão da gente trancado, de não sei o quê. E de repente eu me peguei com aquilo, né? Com aquele trabalho, com aquela coisa, e comecei a dar uma sacada e fiquei pensando, comecei a pegar o violão, né? Enfim, dessas histórias, né, que eu comecei a prestar mais atenção, focar um pouco naquilo, aí quando daqui a pouco saiu uma, saiu outra, o tempo foi passando, né? Eu estava também num processo de compor com Marco Polo umas coisas para um disco que eu já estava projetando, que seria Uhum. um disco mais psicodélico, depois do projeto que eu fiz Nordeste Psicodélico aqui em São Paulo, que foi um super sucesso esse projeto. E por conta desse sucesso que foi esse projeto, da coisa, como foi bacana a coisa que a gente fez, eu me projetei para fazer aquilo, né? Então eu estava compondo e tal, mas era uma coisa que ainda estava assimilando como seria. E esse forró veio com tudo, né? Assim, veio de uma forma que me alertou muito para aquilo ali. A gente tinha um material já interessante, né? Eu saí falando com alguns artistas, como foi o caso de Chico César, de Zé Cabaleiro, tal. A gente chegou, através de Zé Cabaleiro, nessa ponte com a Anastácia. Então, quando eu Uhum. vi a coisa foi se desenvolvendo e terminou que o repertório do disco tá andando pra caramba, né? E as músicas ficaram muito boas. Aí a gente, né, eu comecei a conversar com o Yuri, né? A gente foi conversando e foi trabalhando de longe. Assim, eu mandava as ideias para Yuri, recebia as músicas já de Zeca, de Chico César, né? As coisas que a gente estava fazendo. Já tem algumas com José de Sá que a gente está
vai começar a trabalhar para o disco, né? Que o disco vai ser para o ano que vem. Enfim, aí quando eu vi essa coisa foi tomando conta, quando eu vi um ano tinha passado e eu resolvi fazer o EP, né? Porque esse ano, né, eu tinha programado para esse ano a gente fazer o disco, mas eu acho que não vale a pena, assim, né? Num momento desse a gente fazer um disco, lançar um disco, sabe? E principalmente quando é um disco assim voltado para uma para uma cultura, para uma forma de expressividade tão grande que é São João, que é forró, né? Que tem essa Sim. coisa e aí eu pensei nisso, eu disse, não, eu vou estar muito afinco, muito ansioso que esse trabalho chegasse, porque é um trabalho que está ficando muito bonito, que ficou muito bonito o EP, que está ficando muito bonito o disco. Então eu resolvi dar essa iniciada, né, esse ano, já para abrir os caminhos, né, para quando for no ano que vem, né, queira Deus e a ciência e os seres humanos mais conscientes, que a gente consiga passar por isso e no ano que vem, quem sabe, a gente ter, né, todas essas tirar o atraso de todas essas festas que é da gente, né? Que é É, esse São João que é inimaginável, né? Você passar 2 anos sem sim. ter um São João, né? Sem ter um Sim. carnaval, sem ter tudo, todas essas festas. E, principalmente para mim o São João, que é uma coisa que eu gosto muito mais que carnaval, faz muito mais parte do meu íntimo, da minha essência, né? Que é Uhum. as festas juninas. E esse disco é voltado, é um disco que é uma homenagem, claro, para Caruaru. Era uma coisa que eu sentia falta de ter feito na minha carreira. Eu acho que era uma dívida que eu tinha comigo mesmo, né? Que era essa vontade há muito de fazer um disco voltado bem para Caruaru e caiu com isso aí, né? Deu certo, a gente está indo e tá o maior sucesso aí. O disco ainda nem saiu e a repercussão está muito bacana. Estou super feliz com a repercussão que está tendo do Caruarus. Rapaz, olha, eu acho que você tomou uma decisão muito correta, né? Quando você fala, né, que, enfim, você estava terminando lá o seu trabalho, ainda estava nele, né, recém-lançado, 2019, trabalhando ali e tal. O disco de forma independente realmente requer bastante trabalho, requer uma atenção, requer shows, requer um monte de coisa. E leva tempo, né? E aí vem Com essa certeza. pandemia, né? Aí você trava, né? E aquele momento, como você falou, né? Ninguém sabia o que era, como era, o que fazer. As pessoas começaram a se conhecer, se reconhecer, começaram a se reconectar. Os maiores desafios foram os pessoais mesmo, primeiro, né? Para poder ter um entendimento, a pessoa ficar em casa, isolada, sem poder ter contato com o mundo, enfim, tudo aquilo. E aí, né, foi a formiguinha lá do Josildo, chegou assim e fez, ó, vamos aqui, você é o cara, Pode né? crer. Aí começou, É o né? meu forró. Eu chamo ele de padrinho do forró. É pronto. Obrigado, Josildo. A culpa, ele tem muita culpa nisso aí. É, você Dessa já vez tinha essa. não eu não. Pois é, rapaz, você já tinha essa vontade, né? Não tinha feito, estava guardadinho aí, né? Assim, ele foi, cozinhou, né? Enfim, você começou a compor, foi atrás das parcerias, né? E realmente, quando você fala que primeiro, né, eu acho que compor da forma prazerosa que você falou e a ansiedade nesse novo trabalho, eu imagino que tenha muito a ver também com esse lado que a pandemia trouxe, do nosso reencontro das nossas coisas. Eu acho que você compor coisas, né, que tragam esse conforto, né, sensorial mesmo para você, né, resgatar essas suas memórias e colocar para fora esse desejo e, enfim, esse débito, como você falou. Né. Eu acho que isso foi uma forma de se reconfortar e aproveitou aí, né, no... Foi bem isso mesmo, porque, tipo assim, foram nesses momentos que a gente, eu acho que todo mundo, né? Todo mundo teve uma certa, um olhar mais interior, né? A gente se olhou mais para dentro Sim, da gente mesmo e, de repente, a gente viu as faltas, as falhas, certas coisas. Todo mundo está meio assim, né? sim, Espero que realmente seja verdade, porque da minha parte né?
Eu vi que a gente, né, assim, tem muitas coisas que a gente se apega, muitas bobagens que a gente se apega e que fazem a gente meio que caminhar, né, de uma forma não tão prazerosa como seria, né? A gente coloca muitas dificuldades nos caminhos, em vez de a gente olhar para as coisas mais positivas, mais bacanas que a gente pode Sim, fazer. E sim. essa coisa esse lance de partir para esse disco do forró veio também com essa coisa do forró hortinho, né? É assim, esse forró é bem particular também, né? É um forró que vem com a minha identidade nele, né? Com a identidade de todos os parceiros, né? Eu estava até falando com a minha mulher hoje, Gil, sobre isso, que eu estava dando uma entrevista hoje para a Folha aí de Pernambuco, eu estava meio que conversando com ela sobre isso, e teve um momento que eu saquei uma parada, assim, teve essa coisa da parceria, porque assim, eu tenho muita coisa autoral, tenho muitos parceiros, mas meus Uhum. discos, né, sempre teve muitos parceiros e tal, mas esse tem, né, tem uma parceria bem aberta, né? Tem parcerias como Lulinha, amigo meu de infância lá de Caruaru, Lula Viegas, né? Que é um compositor de forró, cantor de forró de Caruaru, né? Zé Cabaleiro, tá? Então eu acho que a gente também teve uma coisa da generosidade, talvez, dessa coisa de todo mundo ter, né? Tá um pouco sensibilizado com o outro, né? Então, assim, as parcerias vieram de uma forma muito fácil. Eu acho que todo mundo tá com uma entrega maior para o outro, sabe? E a generosidade também, né? A gente tá, né? Eu vi uma generosidade muito bacana, não só desses caras para mim, quanto para outros trabalhos, né? Você pega o Zé Sim, Cabaleiro hoje, ele está participando de vários discos, né? Chico César também participando de vários trabalhos com pessoas e artistas que se afinam com ele, né? E que têm uma afinidade, uma amizade, uma coisa. Então, eu acho que essa coisa não é não só artística, né? Mas é a coisa da amizade também, né? Eu sim, conheço Chico César há mais de 20 anos, conheço Zeca Pagodinho há um tempão. Eles sempre tiveram presente no meu trabalho. Meu primeiro disco solo, mesmo, Ilha do Destino, tem a participação de Zeca, tem a participação de Chico César, né? Os projetos que eu vim fazendo, como o Nordeste Psicodélico, teve a participação de Chico César, né? Enfim, então a gente sempre teve um pouco junto, e nesse momento a gente se juntou mais, que foi para criar, né? Que não sim. foi uma participação simples, né? Uma participação não simples, que é uma participação sempre luxuosa ter esses artistas perto da gente, para qualquer coisa que a gente faz. Mas a coisa do autoral, né? Da gente criar, assinar ali o nome da gente nas músicas, né? Então eu acho que esse momento meio que sensibilizou a gente para a gente participar mesmo mais das coisas, né? E rolou, né? Tanto é e a linguagem também, né, da música, né? O forró, o xota, o baião, assim, tanto as palavras amorosas como as palavras bem-humoradas, quanto a coisa da alegria, né? Então, eu Sim. acho que tinha que ser nesse momento, eu acho que é isso, assim, eu não quis lançar o disco para realmente o disco ser um festejamento mais físico, né? A gente conseguir, eu quero ver esse show em cima do palco e tal. Não que eu não Oxe, venha eu fazer quero. outros discos, não que eu não venha fazer outros discos de forró, que eu acho que eu agora vou passar um tempo nessa. Vou abrir um parêntese da coisa mais pop, vou dar uma. Hortinho do Forró vai perturbar um pouco por aí ainda com essas músicas. Mas eu queria lançar esquecido essa festividade, né? Vai ser uma coisa mais íntima, né? Mais particular e tal, mas a gente precisa estar, né, cantando para essa festa, né? Para exaltar essa cidade que é Caruaru, né? Nesses tempos que talvez a cidade esteja numa tristeza, porque se a cidade tiver sentimento, a cidade vai ficar sentindo a falta, a presença das pessoas nas ruas, né, que a Com gente sente, certeza. né, a gente senta, eu acho que vocês aí no carnaval, tal, deve ter sentido essa, né,
eu acho que dá uma tristezazinha na gente, dá um vazio, esse vazio, né, do que poderia estar de outro jeito, né? E eu É, acho que esse EP, a vontade de eu lançar esse EP agora foi muito para isso, para a gente dar uma animada, né? Tirar um pouco do foco da tristeza, das dificuldades, de tudo que a gente está passando, né? E sim, a gente tem um tempo sim. de repente encaixou o disco, o EP de Hortinho, olha os forrozinhos massa aí dá afasta o salão aí, afasta o centro, vamos dar uma forrosada, vamos tomar umazinho, vamos dar uma curtida nesse, vamos curtir um pouco isso, né? Eu acho que é a obrigação da arte hoje em dia, né? Eu acho que essa pandemia ela está mostrando muito isso, né? Principalmente a música, né? Sim. Que está sendo importante a gente absorver, né, a arte, a gente assistir um bom filme, a gente ler um livro, né? Eu acho que isso é que está fazendo com que a gente não enlouqueça de vez, né? Como a arte é importante na vida das pessoas, né? E a música principalmente. Com certeza. Eu acho que, rapaz, você colocou aí as palavras na ordem, né? E os fatos corretos, corretíssimos, porque assim, primeiro quando você fala, né? Vou lançar aí esse EP com essa energia do forró. Realmente o forró, a festa junina faz muita falta, né? Você sabe disso. Pernambuco, Paraíba, enfim, Ceará, Alagoas, né? Descendo mais um pouco, o Nordeste Bahia, todo, né? tudo. Bahia. A festa junina é uma festa que anima. Muita gente prefere muito mais até, né? Hoje em dia, claro que o Nordeste é a essência, né, do São João. Mas hoje em dia, se você for para o Rio de Janeiro, no São João, se você vier para São Paulo, né, é uma Hum. festa que cresceu muito dentro desses lugares. Eu não sei Minas, porque assim, eu nunca fui no Carnaval nem de São João em BH, então eu não sei como é que funciona. Mas eu acredito que nem em Porto Alegre, eu não conheço essa época do ano nesses lugares. Sim, Mas assim, aqui no Sudeste mesmo, pelo menos no Rio e São Paulo, o São João cresceu muito, né? São João sim, cresceu muito, e sempre teve também, porque aqui é um São João diferente, aqui é de quermesse e tal, mas assim, os Sescs daqui de São Paulo, principalmente o Pompeia, o Belenzinho e tal, eles sempre foram uns lugares que sempre fizeram um São João típico nordestino, né? uhum, E os outros lugares, as casas de show de forró que tem aqui em São Paulo, que tem muito, né? Tem muitos lugares aqui, tem os bairros que tem uma concentração nordestina muito grande, o próprio Centro Cultural Nordestino aqui de São Paulo, Centro de Tradição Nordestina, né? O Rio de Janeiro sim, cresceu muito a coisa do forró dentro dos bairros ali, né? No Maitá, Botafogo, Botânico, esses lugares, o São João né, na Lapa, é um São João alucinante, assim, é muita diferente do da gente, né? Tem aquela coisa daquele forró mais universitário um pouco, mas o pessoal hum, curte pra caramba forró, né? E tá rolando um São João super bacana nesses lugares, né? Com músicas de tradições que às vezes no nosso lugar está se abandonando um pouco, né? Que são as músicas mais tradicionais do forró de pé de serra, né? Que está sendo muito valorizado do lado de cá e desvalorizadíssimo do lado de lá, através das grandes bandas de forró, entre aspas, né? Que tomaram conta dos grandes palcos, né? sim, E os pequenos foram meio que abandonados, mas eu acho que está tendo um movimento grande, está tendo uma geração nova, essa geração mais nova daí de Pernambuco, pelo menos o que eu vi, é uma geração que eu acho que vai buscar, né? Vai fazer essa coisa que fizeram aqui, né? Esse resgate do forró de pé de serra que fizeram aqui em São Paulo, Rio e tal. Eu acho que essa geração nova vai começar a fazer aí. E espero que eu esteja contribuindo, né? Como o Josito Sá mesmo falou, que esse disco que eu estou fazendo vai abrir portas e porteiras para outras gerações, para uma galera dar uma sacada. Espero que eu contribua com isso, né? Estou torcendo para isso, porque o disco é em cima do forró de tradição, né? Das raízes da gente, né? Não é uma coisa estilizada, pelo contrário, é uma coisa hortinizada, né? hortilizada. Hortinho, olha,
O que Josildo falou, na verdade, era até uma coisa que eu iria comentar aqui, cara, que eu percebi. Bom, seu disco ainda vai sair, né? Sexta-feira, todo mundo aqui ansioso, aquela coisa toda, né? Seu disco vai sair ainda, o EP, mas, cara, quando ele fala você está abrindo portas e porteiras, é muito isso do seguinte: você é um artista, que tem um nicho, não é, que conseguiu vencer, se destacar, viver, né, na sua música, na sua arte, né, com parcerias, consigo, enfim, outras linguagens do rock, do pop, por aí vai. Foi explorando tudo sempre nessa linha. E aí, de repente, você que representa, né, essa geração que, inclusive, né, começou, se a gente for falar assim, naquela geração pré-mangue, mangue, né, vamos colocar assim, naqueles anos de Recife. Então, daquela geração, você é um cara que está abraçando hoje, né, como você falou aí, o Hortinho do Forró, abraçando essas raízes, né, trazendo isso, mostrando para as pessoas dessa geração de agora, não é que, ó, cara, o som é isso aqui, ó. Isso aqui se faz, isso aqui é bom, isso aqui é meu. E também é dessas outras pessoas aqui, que aí você traz junto consigo quando você fez as suas parcerias. Claro. Né? Ou seja, você pega todos esses nomes da galera que tá, né, enfim, que escuta som hoje em dia, né, que curte música, que tem seus artistas preferidos que estão ali, né, de outros nichos, fazendo forró, né, junto com você. Então, como o Josildo falou, realmente, eu vejo que você vai estar abrindo, cara, uma porteira, você vai estar dando uma injeção, sabe, de ânimo, assim, uma injeção reenergizando, eu creio, né, o forró, né, assim, as culturas, as raízes do forró, realmente, né, trazendo isso, você, um cara dessa geração, que tem um nicho, né, que vai continuar nele, né, quer dizer, não sei, né? Porque dizem que quando o bichinho do forró pica, você não sai nunca mais, fica ali agarrado nele, né? Não sei. Eu espero, porque é muito bom, eu gosto. Assim, eu sou um cara que quando eu entro numa vibe assim, eu não entro para fazer uma coisinha, porque naquele momento foi vontade, sabe? Assim, eu emburaco na história e quando eu vejo, porque assim, aquilo também me alertou, né? Porque eu sempre fui um cara que brinquei muito com essa coisa do forró, fazia tudo na base da greia, né? Na base da diversão, sem nenhum sentido, assim, dentro mesmo de vontade de fazer, mas já era uma, uma, um grilinho que estava ali, né, soprando no meu ouvido e que de repente quando eu entrei por uma coisa que eu já fazia parte, só que eu nunca tinha feito, tá entendendo? Eu já Uhum. era Hortinho do Forró, fui Hortinho do Forró, né? Então só foi o momento e o fato, né, que fez com que a coisa acontecesse, que é o disco, né? Mas assim, na realidade eu me vi por dentro, né, e vi que eu era, né, um pedaço grande de mim é aquilo ali, né? Porque eu sou um pedaço de muitas coisas. Eu vivi por muitas, né, em muitos lugares. Assim, eu sou um cara que desde a minha infância eu não tive uma coisa tão fixa. Né? A minha infância que é em Caruaru, né? Mas eu Uhum. sempre fui, morei com minha mãe em vários lugares. Morei em Blumenau, morei em São Paulo várias vezes. Morei nos anos 70 em São Paulo. Morei no início dos anos 90 em São Paulo. Morei no final dos anos 90 em São Paulo e agora estou morando em São Paulo de novo. Assim, morei em Blumenau um tempo, morei em Alagoas outro, morei assim, Caruaru foi realmente o lugar que eu me criei, que assim, pelo menos até os 12 anos de idade eu não saí de Caruaru, né? E depois eu saí Entendi. de galho em galho por aí e nunca fui tão preso a tantas coisas, né? Mas essa coisa do forró, quando eu olhei para mim, eu vi que era realmente o lado mais forte que tinha, era essa coisa da regionalidade, que na realidade estava dentro de mim o tempo todo, através do meu próprio sotaque. Né? Eu sou um cara que morei tantos anos em tantos lugares e o meu sotaque, às vezes, há pessoas que achavam que eu estava exagerando naquilo para mostrar que eu era nordestino, que eu era isso, que eu era aquilo. Né? No começo mesmo dos anos 90, Ah, quando eu cheguei em Recife, teve um certo jornalista que uma vez escreveu que eu já. Todo mundo sabe que eu sou de Caruaru, não precisava eu estar caricaturando
né, caricatando tanto esse meu sotaque, porque estava virando quase uma caricatura a minha voz, não sei o quê, né? Aí eu digo, não, bicho, eu falo assim, agora vai para Caruaru, vai para o interior e tu vai ver como é que o povo de lá fala. Agora, né? Porque assim, tem muita gente de Recife que a gente chama aquele matuto de Recife, né? Aquele cara que Isso, nunca sai do Recife, para o interior de Pernambuco, né? Aí cria um exatamente. preconceito, cria aquilo, como se o sotaque dele fosse, né, fantástico e tal. Mas, então Caruaru sempre foi impregnado em mim, né? Eu nunca, sabe, nunca tive vontade de ser outra coisa que não fosse de Caruaru, nunca tive essa coisa de... Caruaru sempre foi uma cidade que me deu muito orgulho, sempre tive muito... Eu não digo nem orgulho, eu sempre tive muito carinho, né? Porque eu acho que a palavra orgulho, eu não sou muito chegado nisso, sabe? Eu sou mais a palavra carinho, sabe? Então eu tive Hum. sempre muito carinho em dizer sempre, onde eu tivesse, que eu era de Caruaru, sabe? Nunca teve época que a galera falava que, pô, onde você quer de Caruaru, para quê? Vamos para, né, precisa mostrar, não sei o que lá por aí, vamos para São Paulo, a gente disse que é de Olinda, não disse que é nem de Recife, nem de Caruaru, sabe? Tinha uma greve, né? Era adolescente, coisa de adolescente babaca, né? Aham. E, e eu sempre dizia à galera, eu digo, acho que porra de dizer que é de Olinda, pô, sabe? Eu sou de Caruaru, cara, sabe? Assim, sempre gostei, nunca fui bairrista, sabe? Nunca carreguei bandeira, que eu acho isso uma coisa muito, um tanto quanto perigosa, sabe? Mas eu Uhum. acho que o carinho que a gente tem pelo lugar que a gente nasceu, pela raiz, né? Que a gente cresceu, que a gente é fruto dessa, do lugar que cada um seja, eu acho que é bonito. Né? Eu acho muito bacana ter um carinho. Sabe? Eu não acho muito interessante bairrismo, eu nunca fui muito bairrista porque eu acho meio chato. Sabe? Mas eu respeito e admiro quem é. Sabe? Agora, eu tenho um carinho grande, como eu tenho um carinho, né, por São Paulo, que sempre foi um lugar que me acolheu muito, e é um lugar que acolhe realmente e acolheu sempre os artistas pernambucanos. Né? Agora Uhum. pode ser diferente porque a gente mudou muito, o tempo passou, né? E existe uma geração de artistas de São Paulo, tal coisa que muito tempo atrás, de muitos anos, foi quem dominou a música aqui em São Paulo, a arte aqui em São Paulo foram os pernambucanos, né? E hoje tem uma diversidade grande de uma geração nova, gente de todo canto fazendo músicas bacanas, né? Que foi de certa forma influenciada, né? Pela música pernambucana e tal Sim. e essa música da gente, esse forró que eu estou fazendo, com esses artistas que sempre também curtiram o forró. O Chico César é do forró, é um paraibano, Catolé do Rocha, né? Zeca Baleiro Maranhense, o cara, né, que são grandes artistas e geralmente os grandes artistas, grandes compositores e tal, eles conhecem forró, gostam de forró, tocam e têm forró, né, na sua veia também, porque é uma música muito forte dentro né, da música que se diz brasileira, né, da nossa música brasileira, a música criada no Brasil. O forró é uma das músicas mais fortes, e o forró em suas vertentes, né? O baião, temos aí Luiz Gonzaga, temos aí o Xote, temos aí o galope, é muita coisa que se abre esse leque, né? Então, o disco é de forró porque o forró é como se fosse o Rio São Francisco, né? E os outros braços de rio, os outros shots, baião, tal, e por aí vai. É, é. Olha, deixa eu só fazer uma pausa rapidinho aqui, Ortinho, para agradecer a todas as pessoas que estão aqui acompanhando conosco, né? Porque, gente, o papo aqui já foi rodando, rodando, rodando. A gente não leu nada do que vocês escreveram aqui. Perdoem, né? Mas assim, queria agradecer a cada um de vocês que estão aqui. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, senão a gente vai terminar o resto do tempo aqui. Mas muito obrigado a todos vocês, né? Que estão aqui acompanhando. A Mara está aqui conosco, né, inclusive. O Maravilha. Mara Rúbia, o Fernando S. entrou aqui com a gente também, o Fábio Luiz Liu, acho que Fábio é Luiz isso. Lu. Fábio Luiz Fábio Lu está Luiz. aqui. Ele dizendo, acho que lá no comecinho de papo. Oi? Cristiano Martinez, meu grande amigo, Giovana Araújo. Estou vendo um bocado de gente, é porque eu não posso estar, não podia estar dizendo tchau, tchau, todo mundo, senão a gente não ia conversar.
Ó, o Mas próprio eu, Zeca Viana entrou agora. Zeca, Zeca, né? A galera tá entrando. Daniel Beleza estava aqui agora há pouco, não sei se ainda nossa, o tá. Daniel, o grande caruaruense Daniel Beleza. Pois é, rapaz. E aí, Estou Daniel, fazendo beleza, cara? um forró com ele também. É, né? Eu vou chegar aí. Eu vou chegar aí. Esse, Quero agradecer. se não for um álbum duplo, vai ser. Vou fazer um bocado de disco ainda do forró por aí, se Deus quiser. Olha, Josildo, você levou esse bichinho, deixou o homem aí com ele, ó. Picadinho, esse bichinho do Pô, forró. Rapaz. ainda bem, Mas olha, agradeço, eu, que, Zildo. eu queria agradecer também a vocês que estão acompanhando a gente pelo YouTube, Twitch, Twitter e The Live. Né? Tem uma galera massa também acompanhando aqui. A Aí, Etienne, que beleza, está né? a Etienne que tá no YouTube aqui, ó, mandou um legal, tá gostando do papo da gente. Vocês podem interagir também, tá, gente? Se acanhe não, que é Hortinho. Hortinho agora é Hortinho do forró. Hortinho, já que você falou aí, Daniel, né? Caruaruense, né? Enfim, tá, vai trazer ele aí. Eu queria te perguntar justamente isso. Imaginando, né? Você já está aí com o projeto do disco, né? Já está tocando ele aí. O EP sai agora, né? Só para situar as pessoas aqui, o EP está saindo com uma, duas, três, quatro faixas, não é isso? 4 faixas. Quatro faixas, né? A gente pode falar os nomes? Claro, claro, pode sim. Olha, tem aqui ó, a faixa Não Desarme a Rede, né? Com que tem Não Zé tem mais Cabaleiro. rede, com o Josildo, Zé Cabaleiro. Isso, Temos Capar, que é um forró danado da molesta que eu fiz com Chico César e Lula Viegas de Caruaru. sim, Temos E Não Eu Morro, que é um xodó para mim, porque falando um xodó para mim porque tem parceria com Anastácia, a rainha do forró, né? Eu, Zeca Baleiro e Anastácia, foi uma grande alegria essa ponte que o Zeca fez. Sou muito grato a ele por ter me ajudado a realizar esse sonho de compor com essa grande artista né, de tanto sucesso, de músicas fantásticas, né, na voz de sim. Dominguinhos, de Gilberto Gil, né? E, enfim, e Yuri Queiroga, que a gente fez uma canção que é A Vida é um Poema, né, que é a última do EP, né? Uhum. E toda a galera que a gente gravou em Caruaru, a gente foi lá para Caruaru gravar, né, que eu queria o sotaque. Na hora que eu falei com o Yuri para ele produzir o disco comigo, foi o que o Yuri também mais falou também para mim, que bateu na ideia da gente. Foi quando a gente fechou mesmo a tampa, de dizer, não, vamos nessa, meu irmão, é tu que vai produzir, tu entendesse tudo. Vamos gravar em Caruaru para a gente não só ser essa homenagem, não só ser o forró, o baião, mas a gente ir para a terra, né? Que a galera lá toca aquilo com Sim, a alma, né, para trazer Caruaru para dentro do disco, não só Caruaru ser literalmente a forma de expressividade do disco, como ela ser alma também, né? A alma do disco sim. está lá. Então a gente que para Caruaru gravou no estúdio de Fagner Studio lá em Caruaru com André Julião, grande sanfoneiro conhecido da rapaziada aí, um dos maiores sanfoneiros das terras de Caruaru. Júnior Francês, um percussionista maravilhoso da banda de pífano lá de Caruaru. Riá, né, uma grande cantora IA. maravilhosa, do Falo do Catimbau, mas mora em Caruaru faz muitos anos, é professora de canto lá, uma menina fantástica, uma excelente artista, cantora, que fez os back vocais, né, de 2 músicas nesse EP, mas que vai entrar no disco cantando Uhum. comigo, fazendo uma participação maior, cantando, interpretando uma canção comigo, né? Enfim, Marcelo Monteiro, que é um cara que muita gente daí conhece, que acompanha Júnior Barreto, sempre acompanhou, me acompanhou muitos anos, né? Um cara que faz 20 anos que toca comigo, que fez pífano, é um grande pesquisador de pífano de Caruaru, vive em Caruaru com o João do Pífano, o pessoal lá fazendo pesquisa, comprando pífano e tal. Então, assim, e gravei as vozes aqui no estúdio aqui, porque ficou mais prático para mim, né? Porque a gente foi para Caruaru, assim, gravou em um dia, a gente gravou, né, né, com essa preocupação toda com tudo isso para a gente Uhum. estar fazendo a coisa, né? Então,
Eu fui em Caruaru, a gente, de 10 da manhã à meia-noite, a gente gravou de um em um músico, né? E depois eu vim para São Paulo na sequência, fiz as vozes aqui. E, enfim, então o processo da gravação foi esse, Yuri fazendo os arranjos, criando, tocando tudo, né? Tocando baixo, violão, cavaco, guitarra, fazendo Yuri os arranjos. virado. Aí, então o processo foi bem assim, foi um processo bacana, processo, né, que o disco não teve, foi um disco que não só a música é um ritmo de alegria, é um disco que fala de amor, de alegria e de tal, mas como foi um disco feito com todo esse carinho, né, por todo mundo, né, todos que participaram do disco, não só na parte da criação, mas na parte de gravação, tá todo mundo com a alma ali, né? Todo mundo se entregou nas músicas, as músicas são muito bonitas, não é porque foi eu que fiz com essa parceiro dessa, mas porque só tem gente fera nessa história, né? Então eu me juntei com realmente artistas maravilhosos, não só dessa história, mas artistas maravilhosos do Brasil, artistas maravilhosos do forró, artistas maravilhosos que está dentro desse disco aí, foi indo, né? E está aí, o resultado é esse. Essa repercussão que já tá rolando, né? E o resultado do trabalho, qualidade muito bacana, e o Uri, né, estava inspirado, todo mundo estava inspirado, né? Todo mundo que participou do disco e do EP, né? E agora é sentar o pau e até o ano que vem eu pretendo até dezembro estar com esse disco pelo menos gravado para a gente só mixar e trabalhar mais a parte técnica no ano que vem, para em maio do ano que vem a gente soltar o Caruarus completo aí. Eita, pronto, era isso que eu queria saber. Se você iria lançar antes do São João do ano que vem, porque se tudo der certo, a gente vai ter São João ano que vem, sim, né? Enfim, tava animado. E, ó, você falou aí Eu já começo forrosado de sexta-feira até o ano que vem. Né? Ó, do jeito que você falou, né, a construção, né, do EP, do disco, como está sendo, tudo mais. Pelo que eu estou vendo aqui, acho que o Yuri é o cara mais feliz nessa história aí, nesse projeto, viu? Acho que o bicho tá com vontade, tá animado, está virado mesmo. Gostei. A gente fazia muito tempo e a gente não trabalhava, não produzia nada junto, né? Assim, tipo, o Yuri produziu o Herói Trancado, que é um dos discos assim mais emblemáticos, talvez, né, da minha carreira. Tem o primeiro disco teve uma repercussão muito grande, o segundo não tanta. O terceiro, que foi o Herói Trancado, foi um disco que a gente arregaçou, né? Assim, foi um disco que todo mundo, que quem conhece, sabe que é um disco histórico, né, para o rock pop brasileiro, né? Aham. Pernambucano, brasileiro. Ah, sim. E o responsável por isso foi um cara que trabalhou comigo na produção do disco, nos arranjos, né? Ele ainda estava começando a produzir ali. Se eu não me engano, foi o primeiro disco que ele produziu. Disco, né? Eu acho que ele tinha produzido algumas coisas, mas não sei se foi o primeiro disco, não tenho certeza. Mas, assim, foi um dos primeiros, né, discos. Se não for o primeiro, foi o segundo. E a gente fez junto, né? A gente estava junto ali e tal, e teve um resultado maravilhoso de arranjos, de tudo, né? E acompanhei o Yuri. Depois a gente fez algumas coisas, projeto para o 100 anos de frevo, Yuri produziu a faixa do disco comigo, né? Ele foi que produziu, a gente produziu uma música para um artista lá de Aracaju, que eu não esqueço o nome, o cara pediu para eu produzir uma música, um frevo para ele, aí fiz com Uhum. o Yuri, a gente então fazia um tempão que eu e o Yuri não se juntava, né? E quando eu pensei nisso, assim, eu estava pensando em fazer por aqui, mas assim veio uma luz na hora, eu disse não, bicho, forró por aqui, por mais que eu respeite, por mais que eu admire muitos artistas aqui de São Paulo, eu queria essa coisa do Caruaru, eu queria ir lá, tá entendendo? Eu queria fazer. Então as dificuldades que a Sim. gente ia ter para produzir um disco, assim, levar um produtor daqui, tal, para Caruaru, para não sei o que, ia ser muito mais difícil, né? Ia ter uma dificuldade grande nesse momento, fora dificuldades gerais, né? De tudo, financeiras e tal, enfim, de várias.
de tudo. Então eu resolvi, dei uma luz em minha dispor, Yuri, vamos falar com ele, né, que eu venho acompanhando a história de Yuri. Yuri hoje em dia, para mim, é um dos melhores produtores do Brasil, sem sombra de dúvida, um dos grandes talentos de Pernambuco, um dos maiores talentos pernambucanos, como instrumentista, né, é um amigo, uma pessoa que eu admiro, né, um cara que eu conheço, começou a tocar comigo quando ele tinha 15 anos de idade, né, a gente começou a fazer a mesa de som, ele começou a tocar comigo, eu conheci lá. E de lá para cá a gente virou amigo, a gente se respeita artisticamente, a gente se admira, né? E é um grande prazer trabalhar com um cara como o Yuri, né? Que me entende o pensamento, né? Assim, a gente tem meio que uma telepatia até, sabe? Que o cara descobre o meu pensamento, eu sei o que ele pensa, eu sei o que é que ele vai fazer, sabe? Então a gente bate uma bola, tanto que esses trabalhos primeiros foram feitos, Yuri começou a fazer os arranjos na casa dele, no estúdio lá em Recife, aí, e eu aqui em São Paulo, né? A gente, assim, quase que eu mandava a música para ele e tal, né? Zé Cabaleiro mandava para mim no violão, eu mandava para ele, daqui a pouco ele mandava para ver qual era, se eu era que eu achava, eu já sabia que ele ia mandar uma coisa do caralho, isso aí. Então, assim, é um cara que eu confio plenamente no talento e ele me compreende, né? Então, ele conhece minha música, conhece minha essência, sabe o que é que eu gosto, o que é que eu penso. Então, assim, é um cara que eu espero fazer muito mais coisas com ele, né? Eu tenho a sorte de todos os meus, de cada disco que eu fiz, com os produtores que eu fiz, eu gostava muito de trabalhar com todos, né? Na Esquina do Coração, com o Jorge do Peixe, foi um cara que a gente nunca tinha trabalhado junto, foi um disco maravilhoso. Pena que a gente não deu para trabalhar tanto, mas logo, logo eu vou voltar. Depois desse EP, depois da divulgação desse EP, eu vou entrar com tudo nas Esquinas do Coração de novo, né? A gente divulgar esse trabalho, que foi um trabalho que foi pouco divulgado, veio a pandemia e ficou meio guardado. Eu entrei no forró e tal, mas vou depois, assim que a gente começar a dar uma brechinha aqui, eu taco lá, eu vou É, entrar quente com o do coração. Mas quer dizer, o forró é isso aí. O forró foi bem acertado em tudo, né? Os parceiros. A gente ainda está a caminho do disco, né? Porque enquanto não está gravado, não está lançado, não está terminado, né? Então o disco está com a porta aberta ainda e eu estou. E fora isso, né, que ele se abriu muito para outros artistas, para artistas que eu não conhecia, como Riá, que é uma compositora, uma cantora, né, sim. uma galera mais nova aí tá trocando ideia comigo. Tem alguns artistas aí que já estão ligando para mim, que a gente está conversando, que chamou a atenção a história, os caras ouviram as músicas, já estão ligando, pô, tem aí, não sei o que e tal, não sei o que. Então, assim, é um caminho que tem muita gente amiga também, né? Muita gente que eu conheço, que eu gosto, que eu admiro, que é dessa história, que faz parte disso também, que está querendo fazer. Então, eu acho que o forró foi um caminho, foi uma porta que foi aberta, não um lugarzinho que foi encontrado. Sabe? Foi uma porta que foi aberta e que eu não quero fechar, não, porque está me dando muito prazer. É uma música que eu me descobri nela, como compositor dela, dessa, Uhum. desse ritmo, dessa coisa regional, que na realidade eu volto para a minha essência, né? Foi o meu início, né? Quando eu comecei na música, lá em Caruaru, eu comecei tocando violão em alguns barzinhos por ali, dando umas canjas para os amigos que tocavam nos bares. E as músicas que eu aprendi no violão foram músicas bem voltadas para a música mais regional. Eu era Sim. bem artista que aprendia os primeiros acordes, as primeiras músicas foram dos nossos nordestinos. Né? Foi de Belchior, de Zé Ramalho, de Amelinha, né? de Xangai, Luiz Gonzaga. Né? Eu tinha um repertório muito regional. Né? Zé Ramalho, né? Então, por aí. Então, na realidade, isso aí é uma coisa que veio para a minha essência, né? Talvez por displicência, talvez por não prestar tanta atenção nesse lado da minha vida, eu deixei um pouco de lado, mas foi por pouco tempo, não foi tanto tempo assim, não. Olha, eu acho. Meu tempo de Não, música é muito pouco, para eu dizer que demorei muito.
É Tem verdade, muito eu chão. acho que as coisas vão acontecendo, né, no seu tempo, no seu galope, né? Como você falou aqui no início do papo, né? A gente já conversou. Veio a pandemia, né? Essa aí estava aí dentro. Aí o danado Josildo foi apurrinhar você, soltou ali, né? Veio no tempo, Ainda bem. né? Naquela coisa saudosa, gostosa de si, que veio a pandemia, olhar para si. O que acontece parece que às vezes foi pensado, mas não foi, né? É como se talvez realmente tivesse um certo destino no meio das coisas, né? Porque Sim, foi um lance muito que quase que foi programado, assim, Josildo vinha, depois ele ir embora, vinha a pandemia e ficar aquele material aqui, né? E eu começar a perceber aquilo ali, era como se fosse um chamado, né? A coisa estava ali exato. na minha frente dizendo, e aí, Hortinho, vem, porra, pra cá, tá entendendo? Olha pro Sim, lado de sim, cá, vamos fazer uma coisa e terminou que, né, a gente teve que, nesse sentido de você se entregar para aquilo, porque tudo foi tirado da gente, né, assim, depois dessa pandemia, né, os trabalhos que tinham, né, as possibilidades que você tinha, o trabalho que eu estava fazendo, começando a fazer, do o embalo que a gente estava começando a pegar no disco, nas esquinas do coração, né? Aquilo foi interferido, né? Alguns shows foram cancelados, é, trabalho de divulgação que a gente estava querendo fazer, que a gente estava planejando em viajar e tal, aquilo ali uhum, foi tudo abortado, foi tudo cancelado. sim, Então era um momento que ou você fazia alguma coisa, ou você criava, ou alguma coisa você se enfiava debaixo do lençol, emburacava na depressão ou enlouquecia, né? E eu não tenho mais muito tempo para loucura não, porque o restinho de juízo que sobrou na minha cabeça eu não quero estragá-lo não. Quero aproveitar esse pouquinho que ainda sobrou e meter o pau nisso aí, porque, né, foi uma história que realmente foi incrível, essa história dessa coisa do forró, porque foi um caminho que foi se trilhando, se trilhando, se trilhando, e parecia que tinha sido planejado. Sabe? Se fosse olha, planejado, não tinha saído tão bom assim, não tinha dado tão certo. Sabe? pois é, pois é. E eu vou dizer uma coisa para você, viu, Artinho? Assim, de verdade, cara, a forma como ele foi construído, pelo que eu já li, pelo que eu já ouvi a respeito, pelo nosso papo, sentindo isso de você, né, que eu queria sentir essa sua entrega, essa sua fala sobre o disco, a paixão com qual você falou dele esse tempo todo, que casou exatamente com esse período, né, da busca interna, do conforto, né, afetiva, a música afetiva, né, a referência musical afetiva que você tinha, que você queria, que uma coisa foi casando com a outra, veio no tempo certo. E eu vou dizer para você, cara, eu acredito muito, eu estou acreditando bastante, sabe, nesse seu trabalho, sabe, que vai sair agora como EP e depois como disco, porque ele está sendo feito com muito, não é aquele, é como você falou, não é uma coisa programada, você não escalou itens para fazer. A coisa foi acontecendo com muita paixão, né, com muita entrega, né, com muita vontade. Foi E vindo, né? Foi mais, acontecendo, né? Foi acontecendo. Era aquela isso, coisa, você caminhando e as frutas caindo, mostrando seu isso, caminho. Sabe? Foi como, né? Foi como se as coisas movessem tudo para acontecer. Sabe? Assim, as coisas aconteceram, estão acontecendo, né? E sim, agora estão acontecendo, assim, que está acontecendo toda essa repercussão, assim, o carinho que eu estou recebendo das pessoas que estão vendo a divulgação que a gente está fazendo, né? Que Mara Rubia está fazendo um trabalho maravilhoso. Sem isso também a gente não estava conseguindo atingir a galera que eu estou afim que eu atinja com esse trabalho, porque é muito prazeroso você fazer você acreditar no projeto, né? E você vê esse projeto tendo realmente essa repercussão que muitas vezes a gente cria uma expectativa sobre o trabalho que a gente vai fazer e não tem, né? E aquela expectativa a gente se decepciona um pouco, né, com o que a gente uhum, imaginava. E esse não, assim, esse trabalho, não que aconteceu isso com os outros discos, alguns sim, outros não. Eu acho que a gente às vezes cria uma expectativa muito grande, né, pela, sim, pela falta de experiência que a gente tem na vida também com o mercado que a gente vive, com esse mercado.
e tal, mas assim, esse está tendo uma repercussão muito, muito bacana, eu acho que pela coisa do tipo da música, pela história dessa homenagem à minha cidade, pela coisa de eu estar voltando, me voltando para as coisas mais da minha terra, nesse sentido, né? Enfim, e a galera está recebendo isso com esse carinho que foi feito, né? As pessoas estão, o disco está levando, né? A música está levando para as pessoas essa beleza, esse carinho, né? Essa alegria também, né? Eu acho que E está sendo bom, está sendo importante, não só para mim, enquanto artista, mas está sendo importante para mim como pessoa. Está levando realmente uma coisa que está causando esse impacto positivo em todo mundo que tem acesso, né? Que está tendo, que tá vendo isso aí, né? E está reverberando, eu, reverberando. É isso aí, vamos lá. e tem um detalhe a mais nisso tudo, nessa história toda, Artinho, que vai exatamente nisso que você acabou de falar agora aí, que é o seguinte, é um disco, né, é um EP que vai ser disco, que foi feito, né, e está sendo lançado num período, num momento de tanta tristeza, de tanta revolta, de tanta angústia, de tanta preocupação, de tantas perdas, né? E é um disco que vem com energia, trazendo, tentando resgatar um pouco de alegria, né, para as pessoas, na forma como ele foi feito. O forró traz isso, né? O forró tem a sua melancolia, mas tem outras coisas Acho que é a também. leveza, né? Leveza de Exato, a energia, né? leveza. Ter Exato. uma coisa leve, porque a gente já está muito pesado assim, em tudo, né? A gente está passando por momentos realmente muito difíceis, né? Em todos os sentidos, né? Tanto da pandemia quanto o sofrimento que essa pandemia traz, nesse momento É, político que tá causando essa guerra, né, entre as pessoas, o ódio que já vinha vindo, né? Que a gente, isso. se a gente pensar, a gente já estava começando a perceber que estava se criando um ódio, né? Eu acho É, que aconteceu vagarosamente, sabe? Foi se colocando uma cultura de ódio dentro das pessoas, as pessoas querendo matar o outro, querendo, sabe, essa coisa de cancelar o outro, sabe, lascar o outro no meio, sabe, como é assim. Eu acho que veio vindo isso até acontecer o que aconteceu, né? Até a gente está passando por isso agora, e esse momento que a gente está passando agora talvez seja um momento da gente parar para pensar em todo todo esse ódio foi culpado disso tudo, né? E que a é, gente tem que ficar leve, a gente tem que começar a olhar de uma forma melhor para o outro, né, para a gente ver se melhora isso, porque senão esse ódio não vai, eu acredito que não vai melhorar nada para ninguém não. Eu acho que ou a gente vive com mais, a gente procura viver com mais leveza, né? Ou a gente vai estourar e vai terminar isso virando uma bomba atômica assim, e a humanidade que se cuide, é. porque o bicho Olha, é, eu costumo ter uma frase que eu gosto muito, né, que diz o seguinte, né? A noite é sempre bem mais escura pouco antes de amanhecer. Então, se a gente está nesse momento agora, né? Então, porque a coisa está vindo por aí, coisas boas, né? Eu acho assim, estamos num momento de virada. Se você, não sei, as pessoas que estão acompanhando a gente, assim, eu conheço algumas pessoas também ligadas assim a energias, astrologias, etc, né? Dizendo a virada aí, a época de Capricórnio agora, chegando a Aquário novamente, por aí vai Plutão mudando. Enfim, né? A gente tá num momento eu muito acredito ruim. nisso, eu acredito total, eu acho que isso que está acontecendo, né, é um momento que tá muita gente está refletindo, né? Porque na realidade quem é ruim mesmo, de essência, vai ser ruim, mas quem É, é ruim porque é Maria vai com as outras, está começando a olhar para si próprio e ver que seu pensamento, você tem que criar o seu próprio pensamento, você não pode estar é, seguindo com pensamentos negativos alheios, que não são é. seus, né? Então, eu acho que Aham. muita gente está aprendendo. Eu mesmo aprendi muita coisa com essa pandemia, no sentido de que eu era muito inseguro com muita coisa, né, entendeu? Eu era um cara bastante, até tinha uma autoestima lá para baixo, tá entendendo? Eu comecei a perceber isso e tal, e comecei a ter uma certa, acreditar na minha coragem, começar a enxergar o quanto que eu era coragem, o quanto que eu fiz de coisas positivas também na minha vida e que foram
determinante por conta dessa coragem que eu tive, né? Um cara que saiu Uhum. de Caruaru, da periferia de Caruaru, foi para Recife, encarou Recife naquele momento do movimento Mangue, tá entendendo? Saiu daquele Uhum. movimento Mangue, veio para São Paulo com a mão na frente e outra atrás, sabe como é? Saiu da banda, que era famoso, começou a trabalhar nos restaurantes, sabe? Teve um filho, tá entendendo? E não podia estar naquela de artista porque tinha uma criança, sabe? Uma pessoa né, que a gente tinha que segurar a peteca, sabe? Abandonei tudo, segurei aquela peteca. Daqui a pouco fiz meu primeiro disco, segundo, tal, sabe? Aconteceram todas as coisas que aconteceram e eu estou firme e forte fazendo o disco, né? Então eu acho que, tipo assim, a gente olha para o lado positivo da gente e a gente vê que a gente às vezes traça caminhos errados por conta da nossa fragilidade mesmo, da nossa, sabe? De coisas Uhum. né, que a gente não percebe, da gente mesmo, né? Que essa Sim. fragilidade nossa, que essa coisa faz com que você reverbere várias outras situações negativas para você. E quando você se percebe, quando você se valoriza mais, quando você vê que você, né, que você tem muita coisa positiva, muita coisa legal para fazer, você vai caminhando e vai melhorando, né, a cada dia, vai Sim. convivendo com pessoas também que sacam isso de você, que, né, fazendo essa troca de coisas positivas. E é isso aí, eu acho que o mundo, a gente tem muito mais coisas positivas do que negativas, né? Porque senão, se não fosse, se fosse o contrário, eu acho que estava tudo uma grande merda, né? Assim, mas pelo menos para mim, pelo menos para mim o lado positivo está ganhando, assim, o lado que eu respeito das pessoas, o lado que eu procuro hoje enxergar nas pessoas e enxergar em mim, é o lado que tá sendo bacana, né? Porque a arte tem que ter isso também, né? Senão você Sim. carrega isso para a música, né? Você carrega para aquela sua vida profissional de músico, você vira um personagem que aquela música também não vai ser uma música que vai ajudar tanto. E eu acho que a música hoje, não que a música seja uma coisa de alta ajuda, não estou falando sobre isso. Estou dizendo que a música sempre foi, né? Os músicos que eu admiro, que eu respeito, tanto os grandes como Gil, Caetano. Vou dar esses exemplos rápidos, né? Senão eu vou passar 2 horas falando dos músicos que eu admiro, porque o Brasil é um país de uma riqueza artística, de uma riqueza de músicos, de escritores, de poetas, que é infinito, né? A lista da gente começa e não termina mais. Mas esse exemplo mesmo de Gil um cara que fez muita música sobre amor, né? Fez muita Sim. música, né? Não tem aquela música divertida de Gil, né? São músicas muito profundas, né? Tanto de amor como de história de vida, mas músicas profundas né? Que eu cresci nesse universo de Gil, né? Eu sou muito fã de Gil, né? No começo da minha carreira mesmo, o Expresso 2222 para mim foi um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Então, a música e o poeta e o artista e a pessoa que é a ferramenta da música, né? Ela tem que ser uma ferramenta, não tem que ser uma arma, né? Tem que ser uma Sim. ferramenta. E às vezes Sim. pela vida da gente, pela luta da gente, a gente tem a arte como uma arma. Às vezes eu vejo muito hoje, sabe? Hoje em dia, coisas que eu não percebi muito antes, mas vejo muito em gerações de músicos, de artistas, que parece que a arte virou um campo de guerra, né? Assim, né, uma coisa de turmas e turmas, aquela turma não gosta da outra, a outra não gosta da outra, sabe? E quando a arte é uma coisa que não era para ter isso, né? Eu acho que É. a arte era para ser uma forma de união geral, né? Eu acho que os artistas deviam ser mais compreensivos uns com os outros, deviam dar mais o exemplo da coisa do positivismo, né, dessa coisa do não negativismo geral de tudo, né? Assim, a coisa da beleza, a coisa da gente tentar, pelo menos agora, mostrar mais essa beleza e quem sabe a gente vai se acostumando com ela e muda. Porque tudo é tempo e época e coisa, né? Tudo, né? E daqui a pouco eu acho que o tempo volta, né? Como, de certa forma, a gente chegou num ponto que os anos 80 parece que veio com tudo, né? Depois dos anos 90, depois de toda aquela coisa, veio a parte pior dos anos 80, né? É. E parece que a gente está voltando para os anos 90 agora, né? Eu te espero que sim. Bom, tudo é cíclico, né? Tudo é cíclico. É, Se você não entende isso, você vai sofrer um bocado, né? Como eu sempre penso. pode crer. A vida é se adaptar.
É isso mesmo. E você, cara, olha, eu vou fazer uma projeção aqui, bem simples. Até porque, gente, a gente já estouramos o nosso tempo. O Hortinho aí já disponibilizou o tempo dele, até doido para curtir o frio dele aí, mas o papo tá tão bom, né? Mas não vamos nos alongar muito, não. Mas olha, eu vou fazer uma previsão aqui. Até dezembro, Hortinho com Mara, presta atenção, Mara. Até dezembro, Hortinho com a Master aí na mão, aquela coisa toda. Trabalhar nela começo de 2022. Aí chega maio, ele solta o disco aí, o Caruarus, o álbum, Caruarus, pá! Né? É essa. Aí chega junho, São João de Caruaru, tá lá, Hortinho no palco, né? Tocando o disco todinho, rapaz. Que assim seja. Eu acho que é merecido, viu? Vocês de Caruaru, mandar. Gastar o solado do sapato desse povo no São João do ano que vem. Eu acho que é muito merecido, viu? Vai ser. Vamos embora. Estamos indo, vai ser sim. Hortinho, teríamos muitas e muitas outras coisas para a gente conversar aqui, falar, né? Mas é como eu te falei, né? O tempo, já estourou o tempo. As pessoas que estão acompanhando a gente, elas poderão rever aqui esse nosso papo. Quem tiver a fim de rever no nosso IGTV vai estar aqui disponível. Mas também vai estar disponível nos nossos canais aqui no YouTube, na Twitch, na Twitter também vai estar aí na The Live. E também no nosso podcast, nosso Flickcast vai estar disponível. Se quiser ouvir esse papo com o Hortinho, vai estar disponível lá no Spotify. Enfim, esses lugares todinho aí que tem podcast da vida. Né? Então vai estar o Hortinho aí para dar e vender, com toda essa ideia, com essa mensagem positiva que ele trouxe, com esse disco, dessa energia aí, né, que ele trouxe pra gente, né, tá trazendo, dia 28, gente, sexta-feira, meia-noite, aí, ó, pá, meia-noite eu vou estar aqui, tá logo o forró ali pra tocar, né, eita bronca. E assim, eu só tenho a agradecer, né, agradeço demais a sua presença aqui no nosso programa, né, a gente tá aqui sempre trazendo bons papos, né, coisa boa. Eu gostei. Agradeço e conto comigo. Estou aqui sempre. Pode me chamar que eu vou. Vamos aperrear Hortinho no bom sentido. Tem umas mensagens aqui. Eu vou tentar ler rapidinho, gente. Desculpa, hoje o papo eu queria até falar para a galera, desculpa aí, minha gente, eu tô aqui falando e não estou acompanhando muito bem as mensagens, então desculpem a todos, mas eu quero agradecer a todo mundo que entrou aí, que está conversando com a gente. Que tá aí, brigadão, viu? Tem umas aqui enviadas aqui que eu fico com medo de meter o dedo, que eu fico com esse dedo de sapo, nessas coisinhas pequenas aqui. Mas deixa eu ver, tem umas mensagens aqui, ó. E eu tô sem óculos também, não tô vendo porra nenhuma. Tem aqui, ó. Meu São João já começou. O Cristiano Martínez já tinha colocado Cristiano aqui pra gente. Martinez. Isso. Beijo, Cristiano, aqui, meu querido. Evanido Coiada, de Caruaru. Nosso produtor. Aqui, esse juiz aí mensurável. Foi ao longo do papo, né, que as pessoas foram colocando aqui, a gente acabou não passando, mas vamos tentar. Mensurável e eterno. Exato. Vamos ver se a gente consegue, mas, enfim. Cadê? Cristiano aqui, que beleza. Deixa eu ver mais alguém que tem colocado aqui. Ulisses. O que o Ulisses falou? Ulisses Fonseca. Grande amigo. Ulisses Fonseca, lá de Recife, que mora em Natal. Olha aí, Caruarus é forró raiz. Parabéns, Hortinho. Bom, gente, é isso. Doutor, seu doutor Hortinho já está preparado aí com, né, o novo visual, Hortinho do forró. Visual, bigodinho. O cara que está abrindo. Só tá faltando o chapéu chegar que o Josildo comprou para mim. Rapaz, eu vou pegar um ali. Olha, parabéns. O seu disco, né, o seu EP, suas músicas, né, esse seu trabalho, ele está sendo feito, como eu já falei antes, com muito amor, muita paixão, muita leveza, né, com muito bem querer. E por isso que já está dando certo, antes mesmo de sair, já está dando certo. Não é? E olha, é um divisor, sim. Você vai ver, como você falou, várias pessoas já começaram a te procurar. Outras pessoas que a gente nem imagina de outras áreas vão começar a fazer também.
Enfim, eu acho que essa sua renovação, essa injeção de energia da música, do forró, do shot, do baião, é uma coisa muito importante. Por isso que eu estou dizendo que é um marco que você está fazendo, você que vem daquela geração e pegou isso aí para si, abraçou e trouxe a galera que entende e que tem isso na veia também. Fica aqui meus parabéns. Fica aqui também aberta a casa da Starfleet Music para você conhecer novos artistas. Tem programas aí durante a semana toda, 9 da noite. Vai lá, dá uma sacada, conhece um som novo, fala mal dos outros, não tem problema nenhum não. A gente tá aqui para bater papo, viu? Parei com isso. Depois da manhã faz 2 dias. Perfeito. Cara, vou deixar com você a palavra final para se despedir aqui da galera, para todos que estão conosco agora e aqueles que vão ouvir mais na frente e assistir nosso papo. O que é que você deixa aqui para a gente, Hortinho? Eu quero agradecer a você, dizer que eu estou aqui sempre, né? A hora que quiser, pode me chamar que eu vou. Agradecer a todo mundo que entrou aí, né? E vamos junto, vamos forrosar. Vamos dançar, vamos escutar as músicas aí. Quem puder pegar seu parceiro. Dia 28, todo mundo lembre, que é dia de forrosar. É sexta-feira, né? Sexta-feira, meia-noite. Forrosar dentro de casa com seu parceiro, sua parceira. E aumenta o som. E vamos forrosar, que Caruaru está chegando aí com o Jojo. Menino, olha, a Ria entrou agora há pouco aqui, a pena, Ria entrou no fim, mas você assiste nosso papo aqui depois aqui no GTV ou nos nossos canais aqui da Starfleet Music, onde você quiser, fique à vontade para você assistir novamente. Agora sim, um beijo, seu doutor, vamos nos despedir, vamos encerrar aqui, vamos liberar o homem, né, gente? O homem já está aí há tanto tempo, o homem querendo dormir, a gente, sei não. Olha, Mara, muito obrigado. Hortinho, abraço forte, obrigado. Um cheiro no seu coração, gigante. Muito obrigado. Boa noite a todos. É isso, gente. Valeu. Esse foi o Hortinho. Quinta-feira a gente volta, tem um novo papo aí com a galera do Hortinho. A gente vai trazer o Matala na mão. Quinta-feira. Eu tô esperando esse dia aí que eu quero. Não vou perder esse, não. Beleza. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite. Cheiro grande para todos. Se cuidem. Continuem se cuidando, por favor. Não tá fácil, não. Valeu. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music. Starfleet Music.